Havíamos relatado em nosso site do Área Militar uma concentração muito importante de bombardeiros, de aeronaves pesadas estratégicas da Rússia, porém, dentro do território russo, a uma distância muito grande até mesmo da primeira fronteira com a Ucrânia, a mais de 480 quilômetros de distância. Vamos aqui conferir o artigo que foi produzido lá no dia 2 de dezembro pelo Área Militar, que analisou no dia 1º e no dia 2 de dezembro essa concentração de mais de 20 aeronaves estratégicas da Rússia. Veja que toda esta inteligência, esta análise feita, ela tomou como base as imagens de satélite que foram produzidas por equipamentos europeus e também americanos. E de certa maneira, hoje, 6 de dezembro, tivemos ali mais relatos, mais imagens ainda, que mostram um suposto ataque ontem, 5 de dezembro, realizado pela Ucrânia nessas bases que iremos relatar agora. Então vocês estão observando aqui a presença, através da imagem da Maxar Technologies, a presença de bombardeiros do tipo estratégico pesado, como o Tu-22 e o Tu-95Bir, que são equipamentos essenciais da Rússia que percorrem longas distâncias, ou seja, são de longo alcance. E por serem estratégicos de longo alcance, que podem até carregar bombas de alta destruição em massa da Rússia, são os principais alvos da Ucrânia. E foi o que aconteceu. Vamos falar mais à frente. Lá na região de Saratov, que é um oblast lá da Rússia, a mais ou menos 480 quilômetros de distância da fronteira mais próxima com a Rússia, temos a base de Eagles 2, onde tem a presença ali constante de equipamentos de alta destruição em massa e equipamentos do tipo bombardeiros estratégicos da Rússia, onde se realizam dezenas de exercícios ao longo do ano nesta região. Vocês estão vendo uma pista bem longa, com diversos equipamentos aqui dispostos. Lá, no dia 28 de novembro, ou seja, essas imagens da Planet Lab e também da Maxar Technologies foram realizadas lá em 28 de novembro. E temos aqui essas fotos tiradas em 28 de novembro, mostram 20 bombardeiros estratégicos, entre eles Tu-160, Tu-95, Tu-22, Tu-134 e até mesmo a N-124, que são equipamentos importantes de transporte e equipamentos de logística também de bombas. Então os especialistas, eles revisaram as imagens e notaram uma atividade extremamente alta no aeródromo, onde o pessoal de terra está muito ativo, o pessoal ali da Força Estratégica Nuclear da Rússia, com tanques de combustíveis estacionados aos redores dos bombardeiros de longo alcance, possivelmente para realizarem manobras ou exercícios. Essas fotos, essas imagens que foram tiradas ali da região, que vocês estão observando aqui na região de Saratov, que fica a mais ou menos 480 quilômetros da fronteira da Ucrânia, evidencia que a Rússia estava planejando naquela época, em 28 de novembro, esses preparativos para iniciar um ataque maciço contra a Ucrânia, que já vinha sofrendo importantes ataques em suas infraestruturas críticas elétricas, hídricas, logísticas, comunicações, e trouxe uma verdadeira tempestade de diversos tipos, principalmente sociais, porque isso fez com que as principais plantas elétricas de Kiev e também do governo, claro, ucraniano, ficassem prejudicados e mais de 60% de todas as instalações foram destruídas, danificadas. E o trabalho de reparo
foi iniciado, mas a Rússia, observando isso, inicia outras ofensivas para destruir esses equipamentos que foram consertados e outros que ainda não foram acertados, foram atingidos pelas artilharias e pelos bombardeios da Rússia. E essas aeronaves são tão importantes que elas operam a mais de 8.000 quilômetros de distância, só que não é necessário você chegar perto da Ucrânia, por exemplo. Basta você chegar na fronteira e, já com as coordenadas em mãos, você lançar um míssil, seja um míssil estratégico ou um míssil tático, você consegue guiá-lo até uma área da região da Ucrânia. E assim, a longa distância ou além do alcance visual, os russos conseguem efetivamente, de forma assertiva, destruir os equipamentos da Ucrânia e também alguns postos de comandos e controle das Forças Armadas ucranianas. Esse é um ponto. Então, a base de Eagles 2 ela é uma base muito importante na região de Saratov, em que você tem ali Tu-95, você tem Tu-22, você tem outras áreas, equipamentos, por exemplo, AN-124, você tem Tu-134, você tem diversos bombardeiros aqui, mas em sua maioria Tu-95 e Tu-22, que realmente são equipamentos altamente importantes que podem carregar bombas nucleares, mísseis nucleares da Rússia. E aí veio a notícia, ontem publicada também pelo Área Militar, que a Rússia sofreu um ataque importante em suas bases, duas bases, a base de Eagles e a base militar de Diaghilevo. Entretanto, a base mais importante que a gente vai comentar, que está comentando aqui, é a base de Eagles, né? Onde provavelmente a Ucrânia utilizou um drone aéreo, não tripulado, é claro, remotamente controlado, da era soviética, que é o Tu-141 Stryz. Vejam só que ontem diversos drones foram lançados na região, nas áreas de Eagles 2 e também de Diaghilevo, como vocês estão observando aqui. Você tem aqui um Tu-141. Vejam só, isso é um equipamento soviético que tem um motor ali muito antigo da era soviética, que é o motor KR-17A da era soviética, onde você tem esse turbojato, tem um alcance de até 1.000 km de distância e em uma velocidade de cruzeiro de até 1.000 km. Então, vejam só, se você tem um equipamento que consegue atingir 1.000 km, certamente você ultrapassa toda essa fronteira aqui da Rússia e atinge as áreas que você desejar. Foi o que aconteceu com a Ucrânia. E vejam só que os equipamentos de satélites que foram utilizados pela Ucrânia são de origem do Ocidente, dos Estados Unidos e da Europa. E nesse passo, você observa que a Ucrânia está sendo facilitada com coordenadas advindas de imagens de satélites americanos e europeus para fomentar as suas ofensivas. E Putin, muito antes ali de alguns ataques da Ucrânia, e até mesmo de lançadores mais estratégicos, mais de médio alcance, entregues pelos europeus e pelos americanos para o governo de Kiev, o Putin colocou que se houver qualquer tipo de ataque por equipamentos de longo alcance ou uso de satélites da Europa e dos americanos, não estamos aqui, ou melhor, não vamos negar qualquer tipo de ataque ou qualquer tipo de ofensiva contra satélites do Ocidente. Vamos derrubar satélites. Foi um ataque, uma ameaça imposta pelo Putin. E nesse momento observamos que sim, a Ucrânia utilizou equipamentos soviéticos, é claro, mas ferramentas de satélites de coordenadas do Ocidente.
E se você tem um ataque que foi em solo russo, com um equipamento ucraniano, como o Tu-141 Stryz, que tem um alcance de até 1.000 km, uma velocidade de até 1.000 km, você atingiu um território russo. E Putin, lá no começo do conflito, ele havia anunciado, você tem aqui um veículo destruído pelo Stryz ucraniano, você tem até ali sangue, porque houve aproximadamente 3 militares que foram mortos, e você tem o Tu-22 também foi atingido a sua parte posterior. E veja que gravidade é isso. Aqui vocês estão observando um equipamento Tu-95, um bombardeiro, né? E aqui vocês estão observando um Tu-22, também um equipamento estratégico. Na verdade, aqui é a parte traseira do Tu-95. Acabei falando errado. Mas vejam só a gravidade que foi o ataque, porque Putin havia alertado que qualquer ataque em solo russo ocorreria uma retaliação em massa, seja com mísseis táticos nucleares ou mísseis táticos convencionais. Então, foi mais uma série de baixa que ocorreu dentro da Rússia e com militares da Rússia, principalmente contra um equipamento de alta precisão, um equipamento altamente importante de longo alcance dos russos, que ocorreu ontem, por volta das 15 horas da tarde, horário de Moscou. Então, fica a dúvida, será que, segundo a defesa da Rússia, houve interceptação de outros drones e outros equipamentos de origem ucraniana, e que, segundo a Rússia, esse equipamento que caiu, esse drone Tu-141 da Ucrânia, ele não atingiu o alvo que ele desejava. Ele, na verdade, ele foi interceptado no ar pelos sistemas de defesa antiaérea da Rússia, e os destroços que caíram na área ali do aeródromo militar, ali de Eagles, atingindo ali, por exemplo, o Tu-95 e um veículo ali militar e 3 militares. Então, não foi o ataque, mas sim a interceptação que destruiu essa área, esses equipamentos russos. Então, é difícil a gente acreditar nos russos, no passo em que foi programado esse ataque pelos ucranianos, mas aí essa destruição desses equipamentos não foi provocada pelo ataque, mas sim pela interceptação dos próprios russos. É difícil de acreditar. Mas, de toda forma, foi um ataque dentro da Rússia, e que pese Putin já havia alertado em que um ataque maciço, um ataque em massa poderia ocorrer se um equipamento ucraniano adentrasse em território russo e atingisse qualquer base, qualquer tipo de instalação militar ou até mesmo governamental da Rússia. Vamos acompanhar esse desfecho, vamos observar se haverá uma manobra interessante a partir de agora. Já estamos cientes de que houve um lançamento em massa de mísseis lá do Mar Negro através de fragatas russas que lançaram dezenas ali de mísseis calibre, entre outros mísseis também em direção à Ucrânia, que segundo também a defesa ucraniana interceptou mais de 85% desses mísseis, que é algo também difícil de se acreditar, que é um número muito alto. E vamos observar se haverá uma manobra interessante ali dos militares russos, principalmente em terra e também pelo ar, onde que possivelmente poderá sair equipamentos táticos nucleares em direção aos ucranianos. Vamos observar esse desfecho daqui para frente. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativarem o sino de notificação e seguir o nosso canal lá nas nossas plataformas sociais, como o Twitter e o Instagram, pelo @areamilitaroff, e, se possível, doarem qualquer valor para a nossa chave Pix aqui do canal, que é o canal@areamilitaroff@gmail.com. A sua doação vai ajudar e muito o nosso canal Área Militar aqui na plataforma do YouTube. Muito obrigado e até o próximo vídeo.